pesquisa e prática educativa. E agora? O que eu faço? Bom, primeiro a gente precisa entender por que é pesquisa e prática educativa e não simplesmente estágio. Na verdade, esse componente curricular, ele pensa a formação desse professor pesquisador, aonde teoria e prática são indissociáveis. Então, é ir a campo, é ir nos espaços de estágio com esse olhar investigativo, com essa curiosidade epistêmica, olhar para aquele fazer que está acontecendo ali e ver que teorias estão se movendo naquele fazer, refletir sobre esse fazer para ir se formando docente. Por isso, é pesquisa e prática educativa e não simplesmente estágio. As PPEs acontecem sempre nos períodos pares e são 160 horas de PPE. A primeira PPE é a PPE da formação geral do pedagogo. Então, são todos os espaços onde nós, pedagogos, podemos atuar. Eu, como pedagoga, já atuei em ONG, já trabalhei para o sindicato como professora, já trabalhei para o SESI, já trabalhei em escola privada, já trabalhei na rede pública. Então, o pedagogo, ele tem vários espaços de atuação. Ele pode atuar dentro dos hospitais, dentro dos presídios, em vários espaços, curso de línguas. Então, a atuação do pedagogo ela é ampla. Na PPE 1, vocês vão falar sobre isso, sobre os espaços de atuação do pedagogo. A PPE 2 é específica de educação infantil, dessa educação, dessa etapa tão importante. Então, é um olhar que, aliás, é a única licenciatura que trabalha com as infâncias, é a pedagogia. Então, é um olhar específico para a educação das infâncias na educação infantil. Na PPE 3, nós vamos falar da educação fundamental, do ensino fundamental. Então, nós vamos olhar para esse segmento que nós podemos atuar, tanto como docentes, mas também como pedagogos. E também a educação em EJA. É uma PPE que eu que dou PPE 3, e eu procuro fazer uma grande discussão sobre a questão da alfabetização e o fracasso escolar. Porque aqui no Brasil, quando a gente fala de fracasso escolar, geralmente a gente está falando de quê? De alfabetização. Depois da pandemia, são gravíssimas as condições e a realidade que os professores estão encontrando nas redes. E isso não vai se resolver em 1 ou 2 anos. Então, discutir o ensino fundamental, as possibilidades de práticas e de alfabetização é fundamental. Nessa discussão mais alargada do que seja alfabetização. Discutir a formação do leitor e escritor e discutir essas práticas, esse currículo mais integrado nesse ensino fundamental. É o que a gente faz em PPE 3. Em PPE 4, a gente vai falar de um aspecto específico da nossa formação, que é a formação do gestor, da equipe que gesta a escola. Então, do diretor escolar, da orientadora educacional, do supervisor ou coordenador pedagógico. Então, nesse PPE 4, vocês vão trabalhar e acompanhar especificamente esse campo de atuação do pedagogo dentro das instituições. Tá bom? Então, são essas 4 PPEs, 160 horas cada PPE. Como é a organização da carga horária de PPE? PPE tem 160 horas. 160 horas são 60 horas de aula na UF. Então, uma vez por semana, vocês vão encontrar o professor orientador e ele vai trocar com vocês, então, os relatos de estágio, as reflexões sobre esse estágio, ele vai orientar vocês nesse estágio. Então, são 60 horas, como todas as disciplinas da UF, 60 horas aqui presencialmente. 60 horas são na escola, são 60 horas em campo, que é aquela parte toda documental que a gente já vai falar. Mas são 60 horas que você vai ter que estar em campo, seja na escola, como é em PPE 3, na maioria das vezes, né? E seja nos espaços de educação infantil, como em PPE 2, seja acompanhando o trabalho de um pedagogo em campo, como é em PPE 4, seja acompanhando o fazer pedagógico em diversos espaços, como é em PPE 1. Então, cada PPE vocês vão a campo e vocês vão ter que cumprir 60 horas de estágio de campo. Bom, 60, tá faltando aí 40 horas. Essas 40 horas são de atividades diversificadas que vão ser propostas pelo professor
daquela PPE. Então, cada professor tem aí a sua liberdade para propor essas 40 horas, quais atividades ele acha que vai complementar essa formação. Eu já chego também com as propostas, com que eu acho que ajuda a gente a pensar esse segmento. Tem professor que vai construir com vocês essas propostas. Essa parte diversificada, ela, como o nome já diz, é diversificada. Vocês podem assistir live, vídeo, ler livro, fazer resenha, ir a museu. Então, o professor vai discutir com vocês como vão ser cumpridas essas 40 horas que são diversificadas. Aonde que a gente vai registrar isso? Vai ter um mapa que eu vou falar dele. Como ficou decidido até o momento o aproveitamento da carga horária das pessoas que já trabalham, das pessoas que fazem estágio, das pessoas que têm PIBID. Então, gente, isso está em discussão, né? O grupo está brigando, né, pelo reconhecimento de determinadas práticas, pelo reconhecimento de determinados estágios. Esse é um ponto muito complexo. Por quê? Porque não envolve só a pedagogia, envolve todas as licenciaturas e todos os campos de estágio. A divisão de estágio, ela não é uma divisão própria só para a gente, ela é uma divisão de todos os estágios da UF. E às vezes as resoluções, né, elas são adequadas mais a uma determinada realidade do que a outras. Então isso está sempre em discussão, isso é uma discussão bastante complexa. Hoje, o que nós temos, se você é profissional que já atua como professor no segmento da PPE, porque tem esse detalhe, tá, gente? Se você é profissional da educação infantil, você pode ter o abatimento de 25 horas na PPE, daquelas 60 horas de escola, né, de estágio em espaço fora da UF, você pode ter 25 horas de abatimento. Se em PPE 2 você for professor da educação infantil. Se em PPE 3 você estiver atuando no ensino fundamental. Então, abater essas horas também tem que ter a ver com a PPE que você está fazendo naquele momento, tá certo? Então, se você está num projeto que é do segmento PPE 3 fundamental, né? PPE 2, educação infantil. Se você é desse segmento, você pode abater 25 horas. Professor, eu faço PIBID, atuo com residência pedagógica no ensino fundamental. Bacana. Então, você tem a redução de 20 horas. Ao invés de 60, você só precisa fazer 40 horas de estágio nos espaços formais de estágio, tá? De estágio obrigatório. Você tem essa redução aí de 20 horas. Isso é o que nós temos por enquanto, tá, gente? Isso está sempre em discussão, mas por enquanto é o que nós temos. Professora, comecei meu estágio numa escola, ela disse que ia conveniar, mas não conveniou. Agora chola, né? Vai perder seu estágio, vai perder seu semestre, vai perder seu tempo. Então, gente, nunca, jamais, em hipótese alguma, comece seu estágio em uma escola que não esteja conveniada. Não pode começar um estágio numa escola que não vai assinar o termo de compromisso. Então, o termo de compromisso tem que ser assinado no início do estágio. Ele vai ser entregue lá no final, né? Mas vocês têm uma cópia. Então, tem que ser uma escola conveniada. Entrem, tem aí, já passamos para vocês, mas vamos passar de novo. Entrem, né, no site da divisão de estágio. Verifiquem se a escola que vocês estão ou querem ou desejam é conveniada. Só entrem numa escola para fazer estágio, só firmem compromisso com escolas conveniadas. Tem que assinar o termo de compromisso e a gente não vai assinar termo de compromisso de uma escola que não está conveniada. Então, por favor, prestem atenção nisso. É uma questão legal, né? Vocês precisam fazer estágios em espaços que são reconhecidos pela universidade. Não adianta fazer estágio. Ah, mas a minha prima tem uma escola que funciona. Ah, porque no meu bairro tem a escola da tia Maricota. Não adianta. Se não for conveniada com a UF, esse estágio não vale nada. Não seja enganado, não perca seu tempo. Tem que fazer estágio numa escola conveniada. Procura no site da divisão, veja o convênio direitinho.
Veja se o convênio, gente, está valendo. Porque, às vezes, a data do convênio foi, em 2019 era conveniada, mas agora não é mais. Em 2020 tinha convênio, mas agora não é mais. Vocês têm que botar no termo a data do convênio. Então, o convênio tem que estar valendo hoje para 2022, tá? Então, fiquem atentos às datas. No início, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Documento é chato, eu odeio, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças também não, tá? Vocês têm 4 documentos, 4, só isso. O termo de compromisso, que vocês vão ter que buscar os dados para preencher certinho. Ao invés de preencher de caneta, preenche de lápis. Quando tiver certeza do que está escrito, aí passa a canetinha. Sabe aquela, né? Então, porque vocês têm que ter o número certinho, vocês têm que saber o convênio, qual quem assina o convênio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem vai fazer esse convênio com uma escola, vai fazer estágio numa escola de Niterói, quem assina é a Fundação de Niterói, não é a escola, tá? Então, vejam direitinho quem é que vai assinar o termo para botar lá bonitinho, quem é, né? Quem é que tá assinando aquele termo. Tem que ver o número do convênio certinho. Onde eu vejo isso? No site da divisão de estágio, tá? Entra lá, é facinho de ver, facinho mesmo. Clica aqui, aí bota lá o nome da rede, o nome da escola, que aí o site vai te dizer se tem convênio ou se não tem convênio, tá? E qual é o número do convênio, a data de vigência do convênio, e aí vocês vão preenchendo o documento, tá certo? Então tem o termo de compromisso, é um documento. O outro documento é a carta de apresentação. O nome já diz, né, gente? É carta de apresentação. Então eu tenho que assinar e vocês vão lá e se apresentam. Olha, eu sou aluno da UF, eu vim aqui dar trabalho, tá? Vim aqui olhar o que vocês estão fazendo aí, vou espiar vocês. E aí a professora assina e vocês se apresentam. E vocês têm 2 mapas. 2. Um que é o mapa de estágio, de atividades lá na escola. Todo dia, vocês vão levar aquele mapa, né? Todo dia de estágio, tá, gente? Todo dia de estágio, vocês vão levar aquele mapa lá na escola ou lá no espaço de estágio que vocês vão fazer o estágio. E aí vocês vão preencher. Hoje eu fiz isso, observei isso, né? É uma linhazinha pequenininha, só um resumo disso. E a professora supervisora do seu estágio lá, ou o profissional responsável pela sua supervisão em loco, né? Lá, ele vai dar uma rúbrica. No final, esse mapa, rubricado e assinado por esse supervisor lá, né? No espaço lá fora, da UF vai assinar. Eu vou assinar, vocês vão assinar e vocês vão entregar na coordenação. Esse é o mapa das atividades de estágio, o mapa, né, das atividades feitas nos espaços lá fora. O segundo mapa é o mapa das atividades diversificadas, que os professores vão dizer para vocês quais são essas atividades e no final elas têm que dar 40 horas, tá certo? Então, esses são os documentos. O termo de compromisso, a carta de apresentação, o mapa de estágio e o mapa da atividade diversificada. São só esses 4 documentos. Lembrando que o mapa de atividades diversificadas, uma cópia. O mapa, né, das atividades em loco, lá no estágio, de campo, né, uma cópia. A carta de apresentação, uma cópia. O termo de compromisso, 3 cópias. Uma fica com a escola ou o espaço que você vai fazer o estágio. Uma fica com você e a outra você vai entregar na UF, certo? A coordenação de PPE, junto com os servidores, né, o Bruno, a Marcela, que cuidam dessa parte lá na coordenação no 5º andar, né? Para quem não sabe, a coordenação fica no 5º andar da Faculdade de Educação. Quem cuida dessa parte é o Bruno e a Marcela e a nossa coordenadora, Sandra Maciel. Eles organizaram todo um tutorial que está em um drive que já foi disponibilizado para os meus alunos e que todos os professores estão disponibilizando.
Nesse Drive, vocês têm um tutorial muito bonitinho, feito por número, o que você tem que escrever em cada parte, tá? Para vocês preencherem esse termo de compromisso, tá certo? Então, entrem no tutorial, vejam como preenchem corretamente. Gente, eu sei que o nosso tempo, né? Os nossos tempos modernos, né? Eles nos convidam à dispersão. E nós estamos enfrentando um problema muito sério com isso, que é a nossa falta de atenção, falta de concentração. E documento, ele não admite erro, ele não admite rasura. Documento precisa ser feito com atenção. Então, prestem atenção no que vocês vão preencher, corrijam direitinho para entregarem o documento todo certinho, tá bom? Então, sigam o tutorial para vocês preencherem o termo de compromisso, que deverá ser entregue e assinado aqui na UF, pela escola, e uma cópia fica com vocês, outra com a escola e outra com a UF, tá bom? O termo de compromisso é um documento que tem 4 páginas. Fiquem bem atentos a essas páginas. Quem assina pela UF não sou eu, é a coordenadora, que nesse momento é a Sandra Maciel. Também é um cargo que de vez em quando muda. Nesse momento, a nossa coordenadora é a professora doutora Sandra Maciel. É ela que vai assinar e carimbar todos os termos de compromisso, tá certo? Então, fiquem atentos que os dados são dela, não são meus. Nesse termo de compromisso, vai ter uma parte chamando síntese das atividades, que é uma carta de intenções, é um planejamento, um pequeno rascunho de planejamento, onde vocês vão dizer o que vocês vão fazer no estágio. Os meus alunos, eu já até fiz um exemplo aqui, né? Fiz um modelinho do que a gente pode estar escrevendo nessa síntese de atividade. Cada professor vai combinar aí com as suas turmas e vai fazer do seu jeito. Em PPE 3, eu já costumo rascunhar mais ou menos alguma coisa para facilitar o preenchimento do termo. Então, eu botei aí alguns itens, né? Por exemplo, observação das práticas docentes, contribuir com o planejamento da professora, né? Participar das atividades quando solicitados, participar das reuniões, das festas, sei lá, das atividades pedagógicas da escola. Contribuir com aquilo que a escola também está solicitando. Então, assim, são algumas sugestões. A escola também pode propor e aí vocês acrescentam no termo no planejamento aí, no plano das atividades, tá bom? Então, são algumas sugestões para a gente já deixar isso aí preenchido, tá bom? Um outro documento que também já foi feito um tutorial para vocês saberem o que escrever em cada linhazinha, o que tem que completar, é a carta de apresentação. Abram o Drive que a professora mandou, né? Já enviei aí pelo Zap. Abram o Drive, sigam o tutorial que vocês vão saber o que vocês têm que escrever em cada espaço da carta de apresentação. Depois é só me pedir a assinatura. Ou assinatura aqui na terça-feira, ou assinatura virtual que eu mando para vocês. Vocês já colam, já vai e tá tudo certo, tá certo? Aqui vocês têm a carinha do mapa de estágio, né? Então, como vocês podem ver, tem a data, quer dizer, quais são os dias que vocês foram, as horas, a carga horária, gente, diária. Então, eu fiquei na escola de 8 a meio-dia. Professora, como é que eu conto isso? Assim, tá, gente? Ó, conta assim, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12, 4 horas. Você ficou lá 4 horas, você bota lá 4 horas, né, o horário que você ficou. Vai colocar a síntese das atividades, e a professora lá da sala que você ficou vai dar uma rúbrica, tá certo? Vale a pena chamar a atenção que, gente, vocês são estagiários, vocês não podem nunca, em hipótese alguma, assumir o lugar da professora, tá? A gente sabe que algumas escolas, às vezes, solicitam isso. A professora foi ali, rapidinho. Tá, mas vocês não podem ficar sozinhos com a turma. Vocês são estagiários. Então, o estagiário, ele não pode assumir as funções de um profissional formado. É contra a lei, tá? Ninguém aqui gostaria de estar operando com o neurocirurgião que está no 5º período de medicina, né, gente? Então, não pode, estagiário não pode assumir as funções, né, do profissional, tá certo?
Então vocês ficam e fazem as atividades em sala de aula, né? Vocês podem contribuir, né? Contribuir com o aprendizado das crianças, interagir, pode. Só que vocês não podem fazer isso sem a supervisão de um profissional formado, profissional que assina pelo seu estágio. Então o estágio, ele é supervisionado. Tem que ter um profissional em loco acompanhando vocês, tá certo? E aí o mapa registra essas atividades. Então é bom que a escola, né? O bom da escola ser conveniada também é que vocês estão respaldados quanto a isso pela própria universidade. Diz assim, olha, a minha universidade não permite que eu, não sendo formada, assuma funções profissionais sendo estagiário. Isso é contra lei, tá certo? E aí a gente começar numa carreira já agindo contra a lei já tá bem errado, né? Já tá bem ruim. Agora vocês estão vendo aí o mapa de atividades diversificadas. As minhas atividades diversificadas eu já mandei no programa, no cronograma que eu mandei para vocês. Mandei por onde? Pelo Zap, que é o nosso canal principal de comunicação, que é rápido, ligeiro, eu respondo rápido e não fica ninguém nessa cozinhando angústia, tá certo? Então, eu já mandei o programa. Leiam o programa com atenção, né? Cada vez que vocês me fazem uma pergunta que já está escrita, morre uma fada no mundo das fadas. Então, por favor, leiam, né? Leiam, mas não é passar o olho, não. É ler, gente. Tem que ler com atenção. Não dá para ler e depois fazer pergunta assim, que dia, que hora, aonde? Que já tá tudo escrito. Pelo amor de Deus, leiam com atenção, tá? Já falamos de convênio? Vamos falar novamente? Então, aonde eu verifico o número de convênio? Porque, né, são muitas redes. Hoje nós temos aí Maricá, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Saquarema. Então, aonde eu verifico, e nas redes privadas também, tem várias escolas que são conveniadas. Aonde eu verifico o número do convênio que é diferente para cada escola, que é diferente para cada rede. Quando é rede, por exemplo, o Estado, a rede estadual tem um número só. A rede de Niterói é um número só. A escola X tem um outro número, tá certo? Então, vocês, por favor, verifiquem. Aonde? Aí no www estágio, né? Vai na divisão de estágio nesse site, que vocês vão ter toda a informação se a escola está conveniada e qual é o número do convênio. Um outro detalhe importante no estágio de vocês é que todo estagiário tem que estar segurado, quer dizer, ele tem que ter um seguro do estágio, tá? Então a UF, ela tem essa pólice de seguro, vocês estão vendo aí. Esse número do seguro, não confundir com o número do convênio. Esse número é o número do seguro. Ele vai constar, é uma pólice única, vai constar em todos os documentos, em todos os termos, qual é o número do seguro, tá? Ele está em vigência. Então, resumindo, vocês vão, primeiro, ver qual é a escola, ver se tem convênio, se é uma escola conveniada, verifica isso, preenche a documentação, entrega na coordenação, a coordenação assina, vocês retornam à escola, para a escola, né, assinar também, e aí então, né, o estágio que vocês vão estar fazendo vai ser legítimo, vai estar legalmente autorizado, tá certo? E no final, vocês vão entregar esses documentos todos na coordenação. O termo de compromisso, o mapa de estágio e o mapa das atividades diversificadas. Fez isso, confirmou, né, comprovou as suas 60 horas de estágio na escola, as suas 40 horas diversificadas. E eu vou avaliar, é claro, e no final dar uma nota. E aí vocês vão no IDUF ter uma nota dizendo se estão aprovados ou não. Então, uma coisa implica na outra. Veja, ao contrário das demais disciplinas, 60 horas aqui é carga horária. Então, mas professora, meu cachorro engoliu uma pilha, tenho que levar no veterinário. Professora, meu filho tá com dengue. A gente vai ter que acordar, então,
algum trabalho para complementar essa carga horária da aula que você faltou, da aula que você não veio. Aí é uma questão de acordo, tá? Não desespera. É só uma questão da gente combinar como é que você vai fazer, então, para me pagar essas horas aulas que você deixou de vir, tá certo? Esse período, nós voltamos a ser um período integral, presencial, então a carga horária vai ser cobrada em todas as disciplinas. Fiquem atentos. Mas em PPE, além de ser, né, carga horária, porque nas outras disciplinas vocês podem ter aí, né, 75% de frequência. Em PPE não, em PPE é 100% de presença, porque a aula é carga horária de estágio, faz parte das 160 horas. Então, gente, fica esperto. É isso aí, tá dado o recado, espero que, é claro que vão ter milhares de dúvidas que a gente ainda vai respondendo, tem algumas coisas que nem a gente pode responder porque ainda está em discussão, né? São várias instâncias, vários colegiados, várias reuniões, então assim, tem coisas que nem tudo, porque a dinâmica é essa mesmo. Quando vocês forem professores em escola, vocês vão ver que muita coisa também começa e vai se desenrolando e vai sendo decidida no meio do caminho. Não é assim, tá? Então nem todas as respostas já têm uma resposta, porque é um movimento, né? À medida que as questões vão surgindo, a gente vai tentando buscar soluções para essas questões, tá certo? Da minha parte, o que eu puder fazer para ajudar, para resolver, para desembrulhar, né? A gente vai fazer, tá certo? Então, vamos desenrolar e vamos jogar de ladinho, tá certo? Até a próxima, vamos para aula. Terça-feira, toda terça-feira, tem aula comigo. Terças. Aonde? No Laboratório de Brinquedos, sala 209, aqui no segundo andar, tá certo? A nossa aula vai ser aqui, tá bom? De PPE. De PPE, a aula é aqui. Terças-feiras. Quinta-feira vocês estão indo a campo. Quinta-feira é o dia que tem no cronograma para vocês irem fazer as suas horas de estágio. Ah, mas professora, eu de manhã não tenho nada, posso fazer estágio? Pode. Quem tem mais tempo livre e quer acabar logo as 60 horas na escola, pode fazer mais horas. Vocês não podem fazer o quê? Mais de 60 horas, né? Porque não é acumulativo, então não adianta. Ah, professora, eu fiz 80 horas, posso deixar para o semestre que vem? Não, porque é outra PPE sobre outro assunto com outra orientação. Então não pode. Então o PPE não acumula. Então façam as 60 horas, tá? Professora, posso fazer 8 horas de estágio por dia? Não. Não. A lei de estágio, que veja, não foi escrita por mim, nem pela Sandra, nem, né? A lei de estágio é nacional, tá, gente? Não é da UF também, não. A lei de estágio diz que vocês só podem fazer 6 horas de estágio por dia, tá? Esse é o máximo. Não pode fazer mais estágio, porque, né? É para preservar que o aluno tenha tempo de estudar. Então, ele não pode ter uma carga horária de mais de 6 horas. É o que a lei diz, tá, gente? Eu não tenho que concordar. Lei é aquela coisa, eu não tenho que concordar. Eu discordo da lei seca. Eu discordo da lei de cinto de segurança. Eu discordo da lei que diz... Não é uma questão de concordância ou discordância. A lei diz que a gente não pode permitir que os alunos façam mais de 6 horas de estágio por dia. Então, vocês podem fazer mais dias por semana. Quer fazer 5 vezes por semana? Beleza. Vai fazer 4 horas? Beleza. Vai fazer 5 horas? Beleza. No máximo, 6. Tá certo? Não pode fazer mais horas de estágio do que isso. Então, por favor, fiquem atentos, né? Para a gente não ter problemas legais. Vocês não podem esbarrar em problemas legais, porque isso complica a vida de vocês e a minha também. Tá bom?